Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Mário Coelho e aqui, você sabe, tem notícia, novidade, informação e opinião relacionados ao nosso Vascão todos os dias em primeira mão e com exclusividade para você, torcedor do Vasco espalhado pelo Brasil inteiro. Eu já quero aqui fazer um convite para todo mundo que está chegando no canal pela primeira vez ou para você que sempre assiste aos nossos vídeos, mas que ainda não está inscrito. Só correr aqui embaixo do vídeo, clicar no botãozinho vermelho, se inscrever no canal e não esquecer também, galera, de ativar o sininho de notificações que fica ali, logo ao lado desse botãozinho vermelho, para você receber aquele aviso, aquele recado do YouTube no seu celular, assim que os nossos vídeos vão ao ar diariamente por aqui. Nosso vídeo de hoje, vamos falar de pré-temporada, jogo treino que aconteceu ontem, né, expectativa para a estreia do Campeonato Carioca, vamos falar um pouquinho também sobre reforço para o setor defensivo. Dois jogadores nesse momento ali estão sendo estudados, né, pela comissão técnica, pelo Zé Ricardo, e um desses pode estar pintando no Vasco ainda no decorrer dos próximos dias. E no final do vídeo vamos trazer detalhes aí através do Levenciano, que desmentiu, né, falou que aquelas notícias referentes ao Abramovich, falou ali também em relação ao fundo árabe, falou que tudo isso é fake news, é cortina de fumaça, e o próprio Leven vai trazer essas informações para você aqui no nosso vídeo de hoje. Então já te convido para acompanhar nosso vídeo até o final. Como sempre também eu peço sua ajuda, sua colaboração rapidinho, só correr aqui embaixo do vídeo, deixar aquele joinha, deixar aquele like. E mais uma vez, lembrar a galera para se inscrever aqui no nosso canal, que é muito importante para você ficar aí informado com tudo que rola no dia a dia do nosso clube. Combinado? Então vamos começar o vídeo falando um pouquinho aí sobre a pré-temporada, né? Ontem o Vasco fez a sua última partida ali, o último jogo treino, né? Primeiro jogo treino o Vasco venceu por 2-0 e ontem o Vasco acabou sendo derrotado por 2-0 pelo Audax. O Audax que vem também se preparando para o Campeonato Carioca, né? Da primeira divisão já desde dezembro do ano passado e mostrou ali um time competitivo, mostrou ser um time forte, deu muito trabalho para o Vasco e o Vasco acabou perdendo, né? Ontem, o primeiro tempo da partida, o Zé Ricardo entrou com o time titular, com o Thiago Rodrigues no gol, o Everton na lateral direita e Edmar na lateral esquerda, dupla de zaga com o Anderson Conceição e com o Ulisses, meio de campo com o Yuri, Juninho, Bruno Nazário e o Nenê, e lá na frente tivemos Vitinho e Raniel. E no segundo tempo ele mudou muito, né? Fez muitas alterações, deu oportunidades para o Léo Matos, para o Luiz Cangá, Riquelme, Matheus Barbosa, Isaac, o Galarza, Gabriel Peck, MT, Laranjeiras, ou seja, muitos jogadores acabaram entrando e a gente fica na expectativa do que a gente pode esperar para a estreia do Vasco no Campeonato Carioca na semana que vem, quarta-feira, fora de casa, contra o Volta Redonda. Tomara, né, que nesse período final de preparação o Zé Ricardo consiga acertar a equipe, dar uma cara nova para esse time do Vasco, que a gente possa começar com uma boa vitória, trazendo moral, trazendo confiança aí para a torcida vascaína. E agora falando em time, né, o Vasco ainda busca mais uma contratação, mais um reforço para o setor defensivo, né, mais um zagueiro aí para poder compor o elenco do Vasco, e nesse momento tem o Luiz Cangá, que é reserva, o Ulisses, oriundo da base, que ontem foi titular, mas que ainda não passa confiança total, o Anderson Conceição, recém-contratado do Cuiabá, e dois meninos que acabaram de subir do Sub-20, né, o Pimentel e o Zé Vitor. Então o Vasco está nessa busca, dois nomes aí nesse momento sendo estudados pela comissão técnica e pelo treinador Zé Ricardo, que são o Jackson, ex-jogador do próprio Zé Ricardo, lá no Fortaleza, tá livre no mercado, um jogador de 31 anos, um pouco mais velho, né, do que as contratações que o Vasco fez aí na temporada até o momento, e o outro que apareceu também, que foi oferecido ao Vasco, um zagueiro de 26 anos, chamado Jansson, jogou aí nessa última temporada pelo Brusque, na Série B, fez uma temporada boa, né, chamou a atenção ali de alguns clubes, mas acabou continuando por lá, mas ele estaria ali sendo liberado para poder vir para o Vasco, porque o contrato dele com o Brusque termina agora, né, nesse meio de temporada. Então, nesse momento a situação não é fácil, não é simples, mas segundo as informações, ainda assim o Carlos Brasil pretende anunciar esse novo zagueiro até a estreia do Campeonato Carioca. E agora vamos falar do assunto do momento, né, que tomou conta aí de todas as redes sociais, grupos de WhatsApp,
Twitter, que foi ali as notícias envolvendo a SAF do Vasco, né? Ontem surgiram informações que um grupo americano teria interesse, né? Já estaria disposto a fazer uma proposta, e depois, mais tarde à noite, surgiram informações também que mais 2 grupos estariam ali interessados em aportar, em colocar dinheiro, comprar a SAF do Vasco. Um grupo que vem do mundo árabe, que seriam donos de bancos americanos, e o outro grupo comandado pelo Roman Abramovich, sei lá como é que fala o nome desse russo, né, que é o dono do Chelsea. E aí a galera ficou ali empolvorosa, feliz, né, achando que o Vasco vai se tornar, né, um Real Madrid do dia para noite em relação a dinheiro, né, e mais tarde, né, depois ali com tudo desenrolado dessas informações, o Levenciano acabou vindo a público, ele que tem um contato muito próximo da pessoa que toma conta de tudo ligado ao Roman Abramovich relacionado a futebol e esporte, e o Levin desmentiu essa informação. Ele mostrou ali a conversa no WhatsApp, né, na qual ele pergunta: é verdade isso aí, que o Roman estaria interessado na compra do Vasco? E esse contato dele, né, que ele vai falar aqui no vídeo para vocês já, falou: não, isso é fake news, isso é mentira, não tem nada disso aí, isso aí estão tentando inventar, fazer cortina de fumaça para enganar o torcedor do Vasco, né, e tentar de alguma forma acelerar esse processo da SAF para que o Vasco possa ser vendido a preço de migalha, a preço aí de verdura em final de feira. Então vou deixar com vocês agora esse vídeo do Levin, né, que ele fez uma live e eu pedi autorização para ele, conversei com ele ontem à noite, né, batemos um papo mais de 30 minutos no telefone. O Levin tá indignado com tudo isso, mas ele tá disposto a lutar, tá disposto aí a brigar para tentar, né, tirar o Vasco dessa situação. Então, antes de terminar o vídeo, queria mais uma vez pedir para você deixar aquele like, deixar aquela curtida, aquele joinha. Você que é novo no canal, você se inscreva aqui no botãozinho vermelho, e no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje, eu vou deixar o link da 1xBet. Todo mundo que se cadastrar por lá até o final do mês e fizer um depósito mínimo de R$5, participa do sorteio de 5 camisas e ainda dobra o valor desse depósito para você fazer a sua aposta esportiva por lá. Beleza, galera? Então eu vou deixar agora com vocês Levenciano falando sobre toda essa situação envolvendo a SAF do Vasco da Gama. Vai contigo, Leve. Um grande abraço, obrigado pela participação. Salve, salve, vascaínos e vascaínas. Tô aqui indo para minha fisioterapia. Fisioterapeuta vascaíno, Super Diego, os melhores que tem aqui na Barra da Tijuca, tá lá no Downtown, e ouvindo uma vascaína, a Isa. Só dá Vasco, amigo, só dá Vasco. Então, o que eu tô chamando vocês aqui? Eu olhei com muita estranheza aí que começou a pipocar um monte de notícia escandalosamente maravilhosa. Chelsea com Roman Abramovich vai fazer uma oferta, fundo árabe, blá blá blá, enfim. Então vamos lá. Primeira coisa, cuidado com números. Esses caras aí, porra, eles são muito bons com números. Você vê que, por exemplo, ano passado eles convenceram aí boa parte dos vascaínos, a imprensa que não entende muito das coisas e também não tem muito boa vontade com o nosso clube e quer ajudar a ficar ruim do jeito que tá. Tem muitos youtubers também, né? Principalmente aqueles que gostam de passar um paninho. Ano passado enganou muita gente aí dizendo que reduziu dívida. Oh, meu Deus, reduziu dívida. Mas era só uma jogada contábil aí, que quando você projeta o principal mais o serviço da dívida com mais juros e correção monetária, você vê que na verdade a dívida vai aumentar e não diminuir do ponto de vista tributário, além do que vai empurrar aí para as próximas gestões aí a dificuldade de ter que pagar parcelas muito maiores do que o Vasco já não estava conseguindo pagar. Quer dizer, maiores do que aquelas que o Vasco já não estava conseguindo pagar. Então eles são muito hábeis com o número. Então, por exemplo, vamos fazer um exercício matemático aqui com vocês rapidinho. Caramba, vai vir um investimento de 1 bilhão em 30 anos. 1 bilhão de euros, hein? Não é 1 bilhão de reais, não. Bom, vamos fazer a conta aqui. 1 bilhão de euros é mais ou menos 6 bilhões de reais, tá certo? 6 bilhões de reais dividido por 30 é a mesma coisa que você fazer 6 bilhões dividido por 3, que dá 2 bilhões, dividido por 10, que dá 200 milhões de reais por ano. Então vejam bem a notícia, hein?
1 bilhão de euros de investimento por 30 anos do futebol do Vasco. Ó, parece um negoção. Quando você divide, faz a conta, multiplica 1 por 6, divide por 30, isso dá mais ou menos 200 milhões de reais por ano, que é o faturamento do Vasco atual. Que piada. O faturamento do Vasco ano passado foi 193 milhões, ou seja, alguém está dizendo que vai fazer isso para parecer um grande negócio, quando na verdade vai colocar aqui, que essa que é a jogada. Por exemplo, o cara diz lá, paguei 400 milhões pelo Cruzeiro, mas ele não pagou 400 milhões, ele se comprometeu a colocar 400 milhões em não sei quantos anos. Paguei 600 milhões no Botafogo, mesma coisa, não entrou 600 milhões no caixa, vai entrar lá 50 milhões, sei lá, alguma coisa em torno disso, e o restante vai ser pago ao longo dos anos. Vai ser pago como? Vai ser pago como, gente? Ai, parece até aquela coisa de escolinha do professor Raimundo, essa diretoria, meu Deus do céu. Vai ser pago quando? Como? Vai ser pago com o direito da receita do próprio clube, da receita que vai ser operacionalizada pelo próprio clube. Opa, peraí, como é que é o negócio? O cara tá dizendo que vai dar 400 milhões, mas na verdade esse 400 é cinquentinha agora, e o restante vai ser pago como? Com a própria receita que o clube vai fazer com o futebol. Ah, meu Deus do céu, que negoção, hein? Puta merda, que negócio bom pra quem comprar, né? Pra quem vender, é uma merda. Ah, meu Deus do céu, pobres vascaínos que ainda tem que sofrer tanto e ainda acreditar em tanta mentira de gente que não sabe fazer as coisas acontecerem. Nossa, mãe. Com relação ao Chelsea e tudo mais, Roman Abramovich, bom, um agente exclusivo do Roman Abramovich, a pessoa que cuida dos interesses dele, que inclusive levou ele para a compra do Chelsea na Inglaterra, né, o russo Roman Abramovich, quem cuida dos interesses dele exclusivamente, é o maior empresário de futebol do mundo, chamado Pini Zahavi. Eu não sou tão foda assim, né, como o presidente fake que tá lá, que tá a uma ligação de qualquer clube do mundo, etc. Mas esse superagente, o maior superagente do futebol mundial, eu falo com ele assim, normalmente por WhatsApp. Ele me recebe, me atende, a gente conversa, fala sobre jogadores, sobre investimentos, sobre futebol, sobre o Vasco, né? Já se comprometeu a ajudar o Vasco a conseguir boas vendas de jogadores do Vasco, né? Para mercados importantes, caso eu tivesse assumido, teve esse compromisso, pode ajudar muito, né? Porque, né, é melhor do que dá. A gente está dando jogador, então é melhor ter alguém super poderoso para ajudar a vender. Mas então, mandei um WhatsApp aí que eu botei no meu story pro Pini. Desse WhatsApp aí, perguntando a ele se era verdade que o Roman tinha algum interesse no Vasco. E ele respondeu categoricamente, claro que não. Tá aí no meu story para quem quiser ver, porque eu gosto de ser 100% sincero. Talvez esse seja... Para alguns é uma qualidade, mas talvez esse seja o meu maior defeito, né? Ser super sincero. Então, coloquei aí no meu story uma print, minha conversa por Zap com o Pini Zahavi, uma parte dela, né? Dizendo exatamente, só botar a máscara aqui, gente. Dizendo exatamente o quê? Dizendo que, claro que não há interesse. Então tudo leva a crer o quê? Que todas essas notícias que estão pintando aí, fantásticas, maravilhosas, é para primeiro fazer o torcedor de bobo, né? Para ele acreditar que realmente esse negócio de SAF é um negoção, pode ser um negoção, porque a ideia dos caras é aprovar isso no Conselho Deliberativo, tratorando a Assembleia Geral, o que não pode ser feito, porque para o Vasco poder oferecer para o mercado a possibilidade de venda do seu futebol, o Vasco precisa ser autorizado pelos sócios.
porque obviamente os conselheiros não são donos do Vasco. Mesmo que uma venda não seja feita, simplesmente ofertar para a venda exige autorização da Assembleia Geral Extraordinária específica para esse fim, porque isso significará um compromisso de alteração estatutária. E o Vasco não pode ir ao mercado dizer que vai fazer uma coisa que não sabe se vai poder fazer, porque não sabe se terá autorização do seu quadro social. Então o quadro social precisa ser consultado, porque não se pode vender uma associação civil, futebol de uma associação civil sem finalidade lucrativa, sem que haja anuência do quadro social, sem que o quadro social autorize isso. Então, se quer esse papo, esses anúncios, essas conversas, essa história de que a KPMG está procurando alguém, nada disso, está testando o mercado, está batendo o mercado, como se diz na gíria do mercado mesmo, nada disso poderia estar acontecendo, absolutamente nada disso. Faltam 15 minutos para a minha fisioterapia, dá para dar uma sentadinha aqui. Então, nada disso poderia estar acontecendo sem a autorização do quadro social, mas vocês veem aí que, infelizmente, não é que eu torça contra, que eu seja contra, não é nada disso, não. A questão de você vender futebol à empresa é uma opção para qualquer clube do mundo, uma opção de captação de investimento por venda de ativo. Eu só acho que não se faz isso da maneira como está se propondo fazer. Não se faz isso para clubes do porte do Vasco, que tem o tamanho da torcida que o Vasco tem. Não se faz isso no momento de baixa, quando o faturamento do clube está mais baixo do que tem potencial de ser. E principalmente não se faz isso quando você tem uma diretoria instável, porque exerce seu mandato através de uma liminar, ainda que uma liminar emanada num agravo, está esse agravo dentro de um processo que ainda não teve contraditório, um processo que ainda não teve fase de provas, um processo que ainda não teve sentença. Então isso dá instabilidade jurídica, instabilidade negocial. Além do que, todas as mentiras e estelionatos eleitorais que essa gestão já cometeu desautorizam ela do ponto de vista da credibilidade interna e externa, para que se realmente se possa confiar uma decisão tão estratégica quanto essa nas mãos dessas pessoas. Então essas são as diversas razões pelo que não se pode falar disso no clube no momento. Em primeiro lugar, não se pode, mesmo que não está autorizado pelo quadro social. O quadro social primeiro teria que autorizar essa possibilidade de ser ventilada, porque da maneira como nós somos organizados, isso não poderia sequer ser levado ao mercado. E em segundo lugar, porque estamos num momento de faturamento baixo, num momento esportivo ruim, num momento desorganizado, num momento de terra arrasada, provavelmente provocado por essa gestão, e com isso não é mesmo o momento para isso, tá bem? Então fica aí mais uma vez demonstrado que todas essas notícias que ficam pipocando aí, fantásticas, nada mais são do que, primeiro, tentar ocupar o espaço das manchetes, das notícias do Vasco, porque infelizmente não tem uma notícia boa. Em segundo lugar, porque tchau, tudo bem? Em segundo lugar, porque querem, de alguma maneira, com essas notícias fantásticas, empolgar o torcedor para poder ter apoio à ideia de se fazer isso nesse momento, e querem fazer isso nesse momento exatamente porque demonstraram não ter competência de captar os recursos que o Vasco precisa, e é como se fosse um atestado de incompetência, de que não houvesse dentro dessa diretoria gente capaz de captar os recursos que o Vasco precisa, a não ser vendendo ativos importantes como futebol, e também uma arrogância e prepotência de sequer se permitir que pessoas do quadro social, associados do Vasco, possam apresentar alternativas como a que a gente apresentou do projeto Somamos, que elaborava possibilidades alternativas reais de captação de recursos sem qualquer necessidade de venda de ativos. Os valores que são falados de venda de ativos, só para vocês terem uma ideia, são valores do qual, com uma organização
mínima que o Vasco possa ter, em 3, 4, 5, talvez 6 anos, esses valores que estão se falando de se ter para a vida toda, podem ser faturados em um ano. Basta ver aí que nós temos clubes que estão faturando aí na casa de 1 bilhão. Então, nós não podemos vender para sempre o futebol pelo valor do que nós podemos faturar em um ano ou até em menos de um ano, daqui a muito pouco tempo, se estivermos organizados. É um grande erro estratégico, é um equívoco. Disse que vou fazer uma live ainda bem detalhada sobre isso, vou fazer, do meu compromisso, mas no momento certo, na hora certa. Por enquanto, vamos ver todo o material que esse pessoal vai trazer, toda a argumentação esdrúxula que eles vão fazer um debate amanhã ridículo, porque não há debate sem contraditório, não há debate sem contraposição. Inclusive me ofereci a fazer parte do debate, obviamente não me deram oportunidade, então não é debate, é discurso para enganar o torcedor e dizer que isso pode ser um grande negócio para o Vasco, a grande salvação do Vasco, quando na verdade o que pode ser arrecadado com isso aí é algo equivalente ao que o Vasco já arrecada no seu ano a ano, né? Como falei para vocês, os valores que são colocados, vai de 600 milhões, 1 bilhão, 300 milhões, esses valores eles não são colocados de cara, upfront. O que se coloca normalmente é cerca de 50 milhões, né? 60, 100 milhões no máximo. E aí, dentro do correr dos anos, fala aí, Vascaíno, estamos juntos. Dentro do correr dos anos, vai se colocando o restante daquele valor absoluto que foi informado com as próprias receitas geradas pelo clube, pelo operacional do clube. É uma pouca vergonha, entenderam? Vamos dizer, o Botafogo foi comprado por não sei quantos milhões, o Cruzeiro, peraí, minha máscara tá voando, o Cruzeiro foi comprado por não sei quantos milhões, vamos dizer, o Vasco vai ser comprado por 800 milhões, o cara vai botar 50 agora, tá, para ajudar a pagar uma continha aqui, outra ali, negociar uma dívida de curto prazo, tentar ter um pouco mais de fôlego. O restante ele vai pagar com a própria receita que ele vai gerar no clube com o futebol que ele comprou. É isso que é, entenderam? Puta que pariu, 1 bilhão de euros em 30 anos, faz a conta, dá o faturamento do Vasco esse ano. Então eu tô aqui, gente, para mostrar a verdade para vocês. E repito, qualquer iniciativa nesse sentido, o Conselho de Benemérito, está na hora do Conselho de Benemérito tomar rédea das coisas e deixar muito claro de que isso só pode ser ventilado se autorizado pelo senhor. Se for uma vontade do quadro social, tudo bem. Aí tem que se respeitar, porque a vontade da Assembleia é soberana. Valeu, vascaínos. Tamo juntos. Guarda essa aí, vou deixar gravado para facilitar a vida de vocês. Um grande abraço. Tamo juntos. E apesar de tudo, de toda a sacanagem, tudo que estão fazendo, vai dar Vasco. Minha máscara voando, né? Um abraço.